Nos próximos capítulos de Tieta, fortes emoções com a chegada de Tonha, deslumbrante, e o reencontro inesperado com seu antigo amor. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar o canal. Ascânio lembra Leonora que faz 10 dias que moram juntos. Ela brinca que ele comemora todo dia, e ele responde que sempre há motivo. Leonora diz que precisa ir à casa de Tieta, pois Tonha chega hoje. Rosalvo avisa que o caminhão com presentes está a caminho. Bebê se anima com os brinquedos e comida. Osnar lembra da chegada de Tonha, e Amintas aposta que ela voltou deslumbrante. Carmosina surge elegante, e Bebê pergunta se é por Santana. A mãe diz que Gladstone confirmou presença, deixando Carmosina sem graça. Seu teto pergunta se Laura virá com o comandante, mas ela prefere sossego. O padre afirma que não se pode discriminar religiões. Perpétua rebate, dizendo que estão errados e têm pacto com o demônio. O padre não cede e ela o chama de frouxo. Ele exige respeito ou a expulsará. Dona Milu questiona se André de Cristo Rei é evangélico. Carmosina nega, dizendo que Pastor Hilário é um vigarista explorando a fé dos ingênuos. Tieta sente cheiro de queimado e descobre que é o bolo de Tonha. Elisa e Timóteo chegam ansiosos. Elisa pergunta se já é hora, mas Tieta avisa que Tonha só chega depois do meio-dia. Timóteo comenta que Elisa está nervosa desde cedo. Tieta exige que se comportem e ensina como devem falar docemente um com o outro. Timóteo abraça Elisa e brinca com apelidos carinhosos. Aida pergunta a Perpétua quando Tonha chega. Perpétua responde que é à tarde. Carmosina acha que já deve estar chegando, mas Perpétua diz que o importante não é a hora e sim como ela chega. Um carro chega e Tonha sai de dentro, deslumbrante com sua presença radiante. Seus pés tocam suavemente a areia das dunas enquanto ela observa o cenário ao seu redor. A brisa do mar acaricia seu rosto, e ela se perde em pensamentos, lembrando-se de todo o sofrimento que enfrentou. Enquanto caminha pelas dunas, suas memórias vêm à tona, trazendo à mente as lutas e as dificuldades que a moldaram. Cada passo que dá pelas areias parece ser um reflexo de sua jornada, um caminho de superação. Ela sente uma liberdade profunda, como se tivesse finalmente se libertado das correntes do passado. Ao se ajoelhar e tocar a areia com as mãos, uma sensação de paz e renovação toma conta dela. Ela gira, com os braços abertos, como se quisesse abraçar o sol e o céu azul acima, sentindo-se viva, radiante e dona de sua própria história. Com um sorriso de felicidade genuína, Tonha deita-se na areia, fechando os olhos, sentindo-se em perfeita harmonia com o universo ao seu redor. Livre, finalmente livre para ser quem ela realmente é. O padre questiona Perpétua sobre seu comentário. Ela insiste que Tonha voltará destrambelhada. O padre discorda, mas Perpétua afirma que sabe. Carmosina brinca que Perpétua é bruxa. A discussão se acalora, e Perpétua diz que Tonha deveria ter sofrido pelo pai como uma viúva decente. Carmosina rebate, mas Perpétua mantém sua opinião. Ela insinua que Tonha voltará tão desavergonhada quanto Tieta. Ao provocar Carmosina, o padre se sente mal. Timóteo, curioso, pergunta a Elisa como Tonha voltará de São Paulo. Elisa diz que sente muita saudade da mãe e pede que Timóteo se arrume direito. Ele a abraça, e ela reclama que só precisa de carinho em público. Timóteo brinca que está treinando para não fazer feio diante da sogra e diz que vai tratá-la bem. Tieta pergunta a Leonora sobre Ascânio. Leonora diz que já errou muito, mas casamento é novidade para ela. Está gostando da vida a dois e conhecendo melhor Ascânio. Tieta questiona se ele fala de casamento sério, e Leonora confirma, contando que ele irá ao Rio resolver o divórcio com Helena. Leonora está feliz com sua nova rotina, bem diferente da agitação de São Paulo. Tieta teme que o passado volte, mas Leonora garante que não. Ela pergunta se Tieta já esqueceu Ricardo. Tieta admite que ainda dói, mas foi melhor assim. Hoje é dia de festa, Tonha está chegando. Ascânio comenta com Amintas que não pode interferir se Dona Amorzinho quis se converter. Tieta diz que todos devem respeitar as crenças alheias, pois se Cora não respeita a religião dos outros, como pode exigir respeito? Ela pergunta se Tonha já chegou e se preocupa com a demora. Carmosina afirma que o padre respeita os fiéis, então o pastor também deve respeitá-los. Sua mãe pergunta se haverá provocações. Carmosina diz que são fanáticos e que o pastor está influenciando Amorzinho. Antes de sair, avisa que qualquer novidade ela conta. Vai até a casa de Tieta para saber sobre Tonha. Timóteo estranha a demora de Tonha, e Elisa teme que algo tenha acontecido com a mãe. Tieta diz que tem um pressentimento ruim.
Enquanto caminha pelas dunas, Tonha aproveita o momento, sentindo a nova fase de sua vida. De repente vê um ultraleve voando baixo e percebe algo errado. O piloto perde o controle e cai. Tonha corre com o motorista para socorrer. Ao remover o capacete, se assusta. É Arthurzinho, seu antigo amor. Na paróquia, a Perpétua chega aflita. Modesto pergunta o que houve. Ela diz que o pastor tem poderes, as paredes tremeram e Amorzinho está possuída. O padre duvida, lembrando da última vez que ela disse ser cega. Perpétua insiste que viu Amorzinho voar, e o padre ironiza, perguntando se ela vai ficar cega de novo. Modesto brinca que ela tomou muito sol na cabeça, e o coronel Arthur acha que ela está delirando. Tieta continua preocupada com Tonha, pois já passou muito tempo. Elisa teme pelo pior, e Timóteo sugere esperar um pouco antes de ligar para Ninete, em São Paulo. Carmosina tenta acalmar todos, dizendo que atrasos são normais. Mas Tieta insiste que algo aconteceu e que sente isso. Carmosina pergunta o que exatamente, e Tieta responde que é uma sensação ruim. Filó manda as meninas se arrumarem para a procissão quando alguém bate na porta. Tonha entra carregando Arthurzinho ferido. Filó, desesperada, tenta impedir a entrada. Sem reconhecê-la de imediato, pergunta quem é. Tonha se revela, e Filó, chocada, exclama, Ave Maria, é a senhora mesmo. Tonha pergunta pelo coronel e pede que o chamem com urgência. Filó chega correndo e desesperada à igreja. O coronel pergunta o que aconteceu. Filó pede que ele vá para casa imediatamente. O coronel exige que ela fale logo. Filó, nervosa, diz que houve uma tragédia, a casa pegou fogo e as rolinhas fugiram. Mas ela logo corrige, dizendo que não é nada disso, é que Arthurzinho voltou. O coronel, confuso, pergunta quem. Filó responde que Tonha também está lá com ele. O coronel, em choque, pergunta novamente ele quem, e Filó explica, Arthurzinho, seu filho, ele voltou. O coronel não acredita e começa a agredir Filó. Ela tenta acalmá-lo, dizendo que ele está morrendo e precisa de ajuda médica. O coronel, ainda incrédulo, pergunta se é verdade. Filó confirma e o coronel, ao ouvir, desmaia, dizendo que Arthurzinho, seu filho, voltou. Na cidade, a notícia se espalha. Ascânio confirma que Arthurzinho está na casa do coronel. Tieta como Tonha, Elisa quer saber se Tonha chegou com ele. Timóteo pergunta se eles se encontraram em São Paulo. Carmosina estranha que tenham ido juntos para a casa do coronel. Cora explica que Arthurzinho sofreu um acidente, e Laura comenta que Tonha também. Dário pergunta sobre o coronel, e Imaculada conta que ele caiu duro ao saber. Amintas lamenta ter perdido essa cena, enquanto Osnar se questiona sobre o motivo do retorno de Arthurzinho. Ascânio conclui que algo sério deve ter acontecido. O coronel, se recuperando, diz que vai para casa dar um esbregue no filho ingrato. Modesto sugere que ele se acalme antes. Tonha está na casa do coronel cuidando de Arthurzinho quando Elisa chega animada. Tonha corre para abraçar a filha. Elisa, surpresa, exclama, mas é você mesma? Tieta também se aproxima emocionada. Tonha, não acredito. Timóteo observa a transformação da sogra e diz, Tonha, você tá diferente, antes de abraçá-la. Elisa, ainda confusa, pede explicações. Mãe, como assim você chegou junto com o filho do coronel? Nesse momento, Arthurzinho desperta e, desorientado, pergunta onde está e o que aconteceu. Ao reconhecer Tonha, ele diz, então é você, Tonha? E essa é a casa do coronel, meu pai? Tonha pede que ele se acalme. Ele quer entender como foi parar ali e Tonha explica, eu te encontrei desmaiado no aviãozinho quando voltava para casa e te trouxe para cá. Arthurzinho, inquieto, pergunta se seu pai já sabe de sua presença. Tonha confirma que mandou avisar. Preocupado, ele responde, eu não posso encontrar com ele.